Olá, você conectado no Vale 24 Horas. No Conheça o Seu Representante de hoje, recebemos o deputado federal Hercílio Diniz, que ele é um dos representantes, né, aqui da nossa região, lá na Câmara dos Deputados em Brasília. Primeiramente, deputado, é um prazer tê-lo aqui. E se apresente um pouquinho para o seu eleitor que está assistindo você aqui no Vale 24 Horas. Olá a todos, é uma alegria muito grande estar aqui nesse momento com você, falando com toda a sua audiência, e a gente, eu sou o deputado federal Hercílio Diniz, represento aqui a nossa região do leste de Minas Gerais, o Vale do Aço, o Vale do Rio Doce, e a gente tem feito um trabalho no primeiro mandato, um mandato de algum aprendizado, sim, de muito aprendizado até, né, e a gente tem conseguido implementar várias políticas, né, públicas na saúde, na educação, na infraestrutura. O mandato meu, né, originalmente, quando eu assumi, a grande bandeira é a geração de emprego e infraestrutura. Só que nós tivemos aí no segundo ano de mandato aí uma pandemia, né, mundial que abalou muito aí, né, toda a economia, então houve uma necessidade de a gente também dar um foco maior na saúde. Mas tem sido assim, um mandato muito produtivo, a gente tem trabalhado com muita parceria com os colegas aqui do Vale do Aço, né, a Ale Silva, o Domingos Sábios. Então, assim, a bancada nossa, somos 53 representantes na Câmara e tem trabalhado com a bancada de maneira bastante coesa. E tem conseguido bons frutos em função disso, dessa unidade, dessa coesão. Esse encontro, né, que podemos aqui conversar um pouco com o deputado, é em função de uma prestação de contas para a imprensa realizada aqui no gabinete da deputada Rosângela Reis, e também teve a participação do deputado Hercílio Diniz. E, deputado, o senhor é um empresário bem conhecido aqui na região, e um empresário de sucesso, mas a vida pública é totalmente diferente, né, desse meio que o senhor estava acostumado. Como tem sido para você participar ativamente na política aqui do nosso país? Olha, foi um choque muito grande, que a gente está acostumado a resolver as coisas, né, de uma maneira quase que de imediata, com as tratativas de maneiras quase que definitivas, e na vida pública muito diferente. Então, assim, há uma morosidade que a gente até entende que algumas situações são necessárias, porque tem que ter uma segurança, afinal de contas trata-se de recurso público, então tem toda uma metodologia que a gente tem que estar prestando conta, estar criando, né, as travas necessárias para que o recurso não possa estar sendo perdido de alguma forma, mas assim, eu já me adaptei a isso, já entendi bastante o processo. Talvez a maior dificuldade seja mesmo, mas talvez a pouca qualificação nas medidas técnicas, tá? Isso aí não é criticando o municipal, B não. Eu costumo dizer, e para mim, a minha experiência já tem mostrado isso, que os recursos são poucos, mas assim, dentro do cenário, o menos difícil lá em Brasília é o recurso financeiro. Então, se tiver uma proposta, se tiver um projeto bem elaborado, e se tiver quem defenda esse projeto, essa proposta quase sempre ela vira realidade. E falando um pouco ainda, né, do que o senhor falou, da sua especialidade, você tinha uma ideia, né, de como trabalhar o seu mandato, e a pandemia, uma situação que ninguém estava esperando, ninguém estava preparado, não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro, chegou e mudou os planos. E acabou que todo mundo teve que olhar para um lado, às vezes, até que não estava preparado para lidar. Como, de perto, você pôde ver essa movimentação lá na Câmara dos Deputados e como que você conseguiu trazer um pouco mais de ajuda aqui para a nossa região, nessa área? Olha, eu acho que o Poder Legislativo contribuiu muito na solução dessa crise, né? O Executivo, em algum momento, teve uma divergência muito grande com o Poder Legislativo, foi quase necessário chamar o Poder Judiciário para poder habilitar, para poder, nós mesmos, né, que acionamos o Poder Judiciário, então muitas vezes nós da classe, né, legislativa reclamamos que o Judiciário faz uma ingerência muito grande no Executivo e também no Legislativo, mas quase sempre é porque é a falta da construção de solução, da construção de um consenso, de se construir o que é possível. Aí se recorre ao Poder Judiciário, o Poder Judiciário vem tomar uma decisão e às vezes a gente fica a questionar, porque acha que está havendo uma ingerência excessiva. Mas assim, o Legislativo foi muito atuante, em todas as medidas que foram necessárias, no auxílio emergencial, o governo propôs um auxílio de R$300, nós aumentamos esse auxílio para 500 e depois foi fechado em R$600, que eu acho que foi a principal medida para poder salvar a economia, e até mesmo muitas vidas, porque se a economia estava derretendo, estava desidratando, essa talvez tenha sido a principal medida. A questão da vacina, nós demoramos um pouco para poder iniciar a gestão da compra, mas fomos um país que está sendo um exemplo para o mundo inteiro. Hoje nós temos o país que, né, um grau e um percentual de vacinação está entre os maiores do mundo, então estão sendo um exemplo a nível mundial.
e a gente está vencendo essa guerra, né, que literalmente é uma guerra. Essas novas variantes aí, que toda hora a gente é assombrado com uma ou outra, que uma variante nova, mas o Brasil está muito bem estruturado, está muito bem hoje em termos de vacinação, em contratação das vacinas para o ano que vem, já são mais de 300 milhões de doses. Então, assim, eu estou acreditando que nós estamos no caminho já de vencer isso aí de maneira definitiva. Agora, dando um tempo mais, né, para você destacar aquelas pautas que você acha que impactou da melhor forma aqui na região, você tem o tempo livre aí para dizer o que o seu mandato trouxe aqui para o leste de Minas Gerais. Olha, eu falei ainda há pouco ali, né, que assim, às vezes a gente evita de estar falando que fez isso, fez aquilo, a gente fica se auto-elogiando, se vanglorificando, mas só que a gente vai entendendo também que é uma função, é um dever da gente, como servidor público, a gente tem esse dever de estar prestando conta. Aqui no Vale do Aço a gente fez um trabalho assim, muito produtivo. Podemos falar em recurso, pega uma cidade igual Ipatinga, nesses 2 anos e 10 meses de mandato, eu já destinei para Ipatinga mais de 8 milhões de reais de recursos, né, de verbas minha impositiva. Para o município de Timóteo também está nesse mesmo patamar de 8 milhões de reais. A cidade de Coronel Fabriciano, eu destinei em torno de 2 milhões de reais. Santana do Paraíso, destinei 3 milhões de reais. E aí tem Iapu, Ipaba, Periquito, mais de 3 milhões de reais para Periquito, que foi uma cidade que foi muito bem acolhido, tem trabalhado com uma parceria muito sólida junto com o prefeito. Muitas vezes essa parceria com o prefeito ela é fundamental, a gente consegue desenvolver projetos. E aqui no Vale do Aço, especificamente, a cidade de Periquito e a cidade de Timóteo são são as duas prefeituras que me deram abertura de trabalhar de mãos dadas. Então a gente tem conseguido fazer um aporte maior pelo diálogo, pela oportunidade de a gente estar construindo as pautas conjunto, e então tem esses 2 municípios que a gente tem dedicado uma atenção maior. Mas todos os municípios aqui do Vale do Aço receberam recurso no meu mandato. Depois eu vou te passar essa relação detalhada com o informe que foi pago, quando pago e o que está empenhado. Mas a gente tem sim essa obrigação de estar prestando conta, e de agora em diante eu vou ter essa atenção aí com a população e com vocês da imprensa. Muito obrigado mais uma vez, deputado. E agora eu vou deixar um tempo para você mandar um recado direto, olhando lá no olho do seu eleitor. Olha, o que a gente tem que fazer aqui é agradecer à população do Vale do Aço, colocar o nosso mandato à disposição, o nosso trabalho, a nossa energia, a vida do parlamentar. Muitas vezes, né, eu mesmo posso falar isso, que eu era muito crítico da classe política e a via de regra. Tanto é que eu só entrei na política porque a gente tinha muito assim, né, debatendo, conversando, a gente acusando que a culpa é da política, a região não cresce é por conta que a nossa política aqui não tem representatividade. Mas aí a gente tem que entender de outra maneira. Se a culpa é da política, também a solução está na política. Então o que a gente faz assim, né, deixa um recado aqui ao eleitor, que ele seja criterioso ao eleger seu representante. Eu costumo dizer que é o seguinte, que né, o parlamentar, nós estamos na vida pública, a gente está... tipo assim, o eleitor está contratando um servidor, está contratando um funcionário. E a gente, quando contrata um funcionário, a gente vai prezar muito pelo currículo, pela a experiência, pela expectativa de retorno em termos de serviço e de produtividade. Então, assim, em algum tempo aí, às vezes a gente, né, até com o mineiro, a via de regra, ainda é um eleitor mais conservador, mas nós vimos aí exemplos aí no Rio de Janeiro, Macaco Tião, não sei o quê. Às vezes a gente brinca e a gente releva essa importância de eleger um representante. Então, assim, qualquer eleição de vereador, de prefeito, deputado, senado, a gente tem que ser muito criterioso para escolher o que é melhor para a coletividade. Então, assim, fica assim, né, a gente colocar o mandato da gente, colocar todos, né, assim, de uma maneira muito clara, pedir sugestões, pedir cobrança, alguma crítica no sentido, né, de a gente poder aperfeiçoar o trabalho da gente. A grande dificuldade é a presença física, porque a gente praticamente mora em Brasília, a gente é obrigado a estar em Brasília terça, quarta e quinta. Para deslocar para Brasília, quase que, né, a gente perde quase a segunda e a sexta, a gente está em trânsito. Então, assim, a questão presencial, muitas vezes, assim, o deputado estadual, às vezes o vereador, a liderança da cidade, às vezes fala em nome da gente. Então, assim, a gente pede, assim, né, esse entendimento da pouca presença física, mas, assim, lá em Brasília a gente está sempre trabalhando aqui pela região, pelas cidades e municípios aqui do Vale do Aço.